E o tema da nossa mensagem de hoje é: perdas desnecessárias nascem de caminhos que Deus nunca nos mandou trilhar. Presta atenção nisso. Perdas desnecessárias nascem de caminhos que Deus nunca nos mandou trilhar. E assim diz o texto. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Somente até aqui. Podem se assentar, clamando o nome do Senhor. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, fala nesta noite no coração de cada um dos teus filhos, Senhor Jesus. Usa-me como um instrumento, como um canal de bênção. Que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar através do Espírito Santo. Que todo o meu ego, todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, que sejam lançados por terra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: perdas desnecessárias nascem de caminhos que Deus não nos mandou trilhar. Nesta noite eu quero convidar os irmãos a fazer um exame de consciência, uma reflexão. Ao longo desses anos, dos últimos meses, tem pessoas aqui nesta noite que têm perdido coisas significativas na vida? Coisas importantes? Perdido emprego? Perdido oportunidade de trabalho? Perdido dinheiro? Perdido relacionamentos ou relações importantes? Perdido a comunhão com Deus? Perdido um casamento? Perdido os filhos para as drogas? Eu não sei o que cada pessoa tem perdido ao longo da caminhada, mas nesta noite Deus me levanta para falar que aqui tem pessoas que, assim como eu, estão perdendo coisas, e que muitas vezes nas suas orações você tem questionado a Deus o porquê dessa perda. Senhor, fala comigo, como se Deus estivesse silenciado, e muitas vezes Ele não está silenciado. As perdas muitas vezes não vêm de Deus, são apenas consequências de uma vida de rebeldia e teimosia. Pare de colocar toda a responsabilidade sobre Deus, como se tudo fosse teste e prova, quando muitas vezes é somente a colheita daquilo que a gente tem plantado. E este texto que eu acabei de ler para vocês aqui, ele fala exatamente sobre isso. Quando nós meditamos sobre o livro de Jonas, é muito comum que a gente se atente muito à rebeldia do profeta. Na maioria das vezes que o texto de Jonas é mencionado, a gente se atenta ao comportamento de Jonas. Mas nesta noite eu não quero falar aqui de Jonas, eu quero falar do povo, dos marinheiros. Porque a palavra diz no livro de Jonas, começa lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, para que ele fosse a Nínive, pregar para aquele povo, pois a malícia havia tocado o coração daquele povo, e o povo estava no pecado, o povo estava na teimosia, na rebeldia. Só que Jonas resolve embarcar para Tarsis, ao invés de Nínive. E aquilo levanta a ira de Deus. Então a palavra diz que o Senhor manda um forte vendaval, uma tempestade sobre aquele navio que Jonas havia embarcado, e aí começa todo o cenário. Qual que é o cenário? O versículo que eu li para vocês aqui diz de marinheiros que estavam dentro do navio, preocupados com a ventania, preocupados com a tempestade. E como bons marinheiros, provavelmente eles estavam sendo tocados pela experiência profissional. Vocês não concordam comigo?
vem um vendaval, vem uma tempestade, a experiência faz com que eles comecem a agir com racionalidade. Parece comigo e com você. Muitas vezes as circunstâncias chegam na nossa vida e a gente começa a agir de que forma? Pelo nosso achismo, pelas nossas verdades. Eu sei, eu conheço, esse problema não é novo, ele me é familiar, eu sou doutora no assunto, eu sou especialista na área, e muitas vezes você coloca as suas mãos e nada resolve o problema. É o que acontece naquele momento com os marinheiros. A tempestade vem, o mar está furioso, então eles começam a jogar as cargas para fora do navio. O que eles estão jogando para fora? Cargas do navio. Esse era o problema do navio? Esse era o problema do navio, igreja? Não. Qual era o problema? Jonas. Jonas que estava lá no porão, mas eles jogando cargas para fora. Deixa eu te falar, assim como os marinheiros, quantas vezes nós também estamos perdendo coisas que não precisaríamos estar perdendo pela nossa teimosia. E aqui eu quero focar principalmente numa perda que tem sido muito negligenciada nos últimos tempos, que é a perda da saúde. O crente ama o tal do versículo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas a pergunta é, de que forma nós temos cuidado desse templo do Espírito Santo? A irmã abriu o culto aqui, lendo essa passagem, diz que era para nossa meditação, que nós somos o templo do Espírito Santo, mas como que a gente cuida desse templo, se a maioria aqui só está medicado? A maioria não dorme, a maioria fica só no telefone o dia inteiro, e aí depois coloca a culpa nos diagnósticos. Não, eu sou assim, é porque eu tenho hiperatividade. Eu sou assim é porque eu sofro de insônia. Eu sou assim porque eu estou com isso, eu estou com aquilo. A gente ama se vitimizar, mas a autorresponsabilização a gente foge dela. Porque uma vez que a gente tem um diagnóstico nas mãos, o que a gente tem feito com esse diagnóstico? O que eu tenho feito para mudar? Os marinheiros jogavam cargas para fora do navio, mas o mar continuava revolto, furioso, a tempestade continuava. E aí, que é um momento muito interessante do texto, acho isso muito interessante, que é a hora que a gente fica esperando o problema sair da nossa vida. Quem nunca? O problema está na nossa porta e a gente fala assim: oh meu Deus, quando é que esse problema vai sair? Oh meu Deus, quando é que essa tempestade vai passar? A gente coloca o problema externo a gente como se nós não tivéssemos parcela de responsabilidade no problema. Tanto é que o chefe do navio chega e aí ele vai conversar com Jonas e a palavra diz que o próprio Jonas fala o que para eles? Eu sou o problema. Se vocês quiserem, vocês me joguem para fora. Ele se apresenta. Ele fala: eu sou o problema. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. O problema está gritando no nosso ouvido: olha eu aqui, olha a diabetes aqui. Está na hora de tirar o açúcar. Está na hora de fechar a boca. Eu estou com uma dor na coluna, ora por mim. A gente ora, mas o que você tem feito para essa dor na coluna? Já emagreceu? Já foi para atividade física? Meu joelho que está estourado. E aí, já foi para academia? Está fazendo uma fisioterapia? Porque às vezes nós queremos resolver tudo somente no mundo espiritual e nós nos esquecemos que o nosso corpo, ele é íntegro. Tudo precisa estar funcionando perfeitamente bem. Porque do contrário, não funciona. Isso é coisa que eu criei da minha cabeça? Não, isso é bíblico. Está falando isso é porque é psicóloga? Não.
Está na palavra. O que a palavra diz pra gente? Ó, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses. O que isso quer dizer? Dá para separar a cabeça do corpo, do espírito? É muito glória a Deus e aleluia e muito pouco esforço. É muita gente querendo subir monte, fazer obra, viver ministério, mas com um templo completamente doente. É muita gente exaurida, querendo expulsar demônio de onde não existe demônio. Às vezes nós somos o nosso próprio demônio. Às vezes nós ficamos espiritualizando coisas que não devem ser espiritualizadas. O cansaço e a fadiga, a gente ama colocar a culpa no demônio e o diabo olha e fala assim, não tem nada a ver com isso. Isso é só um sono que você não dorme. Passa a noite em claro, mexendo no telefone. Não tem uma rotina como deveria ser. Às vezes nós nos colocamos acima do próprio Deus. Que a palavra diz que depois de criar tudo que ele criou, o que ele fez? Descansou. E hoje descanso virou termo de luxo. Vocês viram tanto que ficou instagramável nos últimos tempos, virou moda, ficou chique uma pessoa ter uma agenda cheia? A pessoa que tem 1000 coisas no dia para fazer. Acorde às 4 horas da manhã, vai correr, aí depois da corrida você tem que fazer não sei o que, leia não sei quantos livros, aí você vai trabalhar, tem que fazer um almoço não sei de que jeito, e aí você tem que ler um livro 10 horas da noite, e aí à meia-noite você tem que fazer uma meditação. Você vai dormir só 4 horas por dia, porque é o suficiente. Aonde, gente? Aonde? Nós estamos indo contra todos os ensinamentos bíblicos, esses modismos da internet. Essas pessoas se chamam de super produtivas. E aí você tenta entrar nesse modismo, e o que acontece com a sua vida? Você não produz, você não consegue, você fica abrindo boca o dia inteiro. E aí você fica achando que o problema é espiritual. Isso é o que? Falta de disciplina. Falta de cuidar do templo como ele precisa e merece. A nossa mente, ela precisa de descanso. Eu fico vendo hoje, porque eu já trabalhei durante muito tempo como psicóloga da educação, eu atendi em escolas, e eu ficava com dó muitas vezes de algumas crianças. Por quê? A criança, ela recebia diagnósticos de TDAH, de tudo quanto é que vocês imaginarem. E aí, quando a gente olhava para a agenda dessa criança, a gente ficava assustado. Uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, muitas vezes ela tem uma agenda mais cheia do que de um adulto. Aí ela começa o dia fazendo natação, depois ela vai para o balé, depois do balé ela tem aula de reforço de alguma coisa, aí tem aula de não sei o que, vai para a escola, fica lá o dia inteiro, e aí quando chega tem dever, se é escola particular, então ela passa a noite inteira fazendo dever. Aí você quer que essa criança seja uma criança normal? É uma criança sobrecarregada. É uma criança que não brinca. É uma criança que inclusive não sabe utilizar o que é de mais importante para a fase dela, que se chama criatividade. A maioria de nós hoje não temos mais criatividade. Não é à toa que o ChatGPT hoje, ele tem roubado a cena. Por quê? Ele cria no nosso lugar. Nós não temos mais capacidade de massa cinzenta para criar nada. Por quê? Nós queremos tudo pronto. Uma criança que ela fica sempre estimulada excessivamente, aula disso, aula daquilo outro, ela não tem momentos de ócio, que são extremamente importantes
para o desenvolvimento de uma criança ser criativa. Como assim, Fabiola, momentos de ócio? É aquele momento, somente as crianças raízes aqui vão se lembrar, quando você estava entediado lá na sua casa. Não tinha brinquedo naquela época, não tinha esse monte de estímulo de internet, e aí você olhava para o seu pai e para sua mãe e falava assim, não tem nada para fazer. E eles falavam assim, se vira. Aí você ia para o quintal, você ia para a cozinha, você voltava lá com umas tampinhas de garrafa, uns palitinhos de fósforo, o sabugo de milho, e colocava nos espetos e falava que aquilo ali era uma boneca, colocava uma toalha na cabeça e falava que era um cabelo que arrastava até no pé. Era ou não era assim? Pegava os lençol, colocava umas cadeiras, fazia cabana. Isso é despertar a criatividade. Sim, a criatividade, ela é desenvolvida principalmente no tédio, no momento em que eu estou ocioso. E hoje nós não queremos permitir isso mais, tanto para a criança quanto para o adulto. O adulto hoje ele não consegue mais lidar com o tédio, por isso que as redes sociais têm crescido cada vez mais. É aquela hora que nós estamos tão viciados, assim como as crianças, nos estímulos sensoriais. Você tira o seu celular do bolso, olha todas as notificações do Instagram, não tem mais nada para você olhar, você coloca no bolso, aí de repente você tirou do bolso de novo e começa a olhar aquilo que você já olhou. Quem nunca fez isso? Você fala assim, gente, eu acabei de olhar isso aqui agora, por que eu estou olhando de novo? Porque nós estamos desacostumados com o tédio, com o ócio. Por que a maioria das pessoas tem sofrido tanto com insônia? Porque é o momento em que você precisa deitar. Seu cérebro vai desacelerar. As luzes vão se apagar. Não tem mais estímulo. Aí você olha para o tempo e fala assim, será que eu coloquei o feijão no congelador? Será que eu ganhei aquela roupa? Nossa, deixa eu conferir se eu já fiz. Aí a mente começa a caçar recursos, porque nós não estamos acostumados ao desaceleramento. Nós estamos super estimulados, super agitados. E aí, o que acontece com o crente? Lembra desse crente que está super estimulado? Excesso de tela, excesso de estímulo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí você quer que esse crente vai dobrar o joelho, vai orar, vai ler a Bíblia. Você viu o tamanho da letra dessas Bíblias? Papel branco, com as letrinhas pretas pequenininhas. Aí você lê meia página e fala assim, ai, o inimigo está furioso com a minha vida. É só começar a ler que a minha mente dispersa. Tem nada de inimigo, não. É o seu hábito errado de passar o dia inteiro hiperestimulado com tela, luz, estímulo, reflexo, que na hora que você precisa de estar em contato com o Pai, tem gente que não. Tem não. E essa mesma dificuldade de ter acesso com o Pai, eu estou indo muito longe até. A dificuldade maior, Caxias, está dentro de casa, não está não? Senta todo mundo para almoçar. Banquete. Em relação ao que os nossos pais e avós comiam, hoje a gente tem banquete todos os dias, é ou não é? Põe mesa posta, põe tudo quanto há, põe florzinha, põe copo, põe xicrinha e tal, não sei o que, tira a foto, posta no Instagram, causa inveja nos irmãos que não tem a tal da mesa posta, mas tirou a foto, todo mundo pega o seu celular e ninguém nem olha na cara do outro. Não conversa. É cada um no seu telefone, cada um movimentando a sua rede social. E aí, olha que interessante, a gente posta coisas para pessoas que não estão ali com a gente, e essas pessoas estão assistindo a nossa vida como se nós fôssemos exemplo, querendo viver o que a gente está vivendo, e a gente não está vivendo nada
nós estamos perdendo coisas desnecessárias da nossa vida. Tem mães aqui que estão perdendo o crescimento dos filhos. Tem maridos que estão perdendo as esposas. Esposas perdendo o marido. Por quê? Como que está a nossa dedicação para a nossa família? Às vezes nós queremos demais viver ministérios. Eu quero pregar, eu quero subir no altar, eu quero falar de Jesus. Mas nós nos esquecemos que a palavra diz que nós não podemos ser motivo de tropeço para os nossos irmãos. Inclusive para os nossos irmãos que estão andando lado a lado com a gente. Lá no meu consultório eu atendo muitos pastores, esposas de pastores, filhos de pastores. E sabe o que é uma realidade que eu vejo muito de perto e que vocês muitas vezes não têm acesso? Esposas de pastores e filhos de pastores completamente frustrados com o pai ou com o marido. Por quê? Eles falam desse jeito assim, ó. Meu pai, quando ele sobe no altar, é uma bênção. Prega, exorta, comove a igreja, mas quando chega dentro de casa, não tem tempo para a gente. Não conversa, não tem diálogo, e ainda cobra que a gente seja o filho perfeito. E a esposa, que o chamado é do marido, mas ela acaba sendo arrastada junto, e é cobrada muitas vezes pela igreja como se fosse também o chamado dela. E nós muitas vezes não estamos preparados para isso. Então aqui nesse momento do texto, quando Jonas fala para os marinheiros, eu sou o problema, se vocês quiserem que o mar acalme, me joguem para fora, é o que essa mensagem está dizendo para muitos aqui nesta noite também. Há problemas que você precisará sair da sua zona de conforto, pegar esse problema e lançar fora. E aí somente cada um vai poder fazer o próprio exame de consciência para identificar aonde está esse problema. Porque o pecado, ele é tão sujo que chega um momento da nossa vida que a gente vai se acostumando ao pecado. Vocês já perceberam isso? Chega um momento que você vai se acostumando de tal maneira com aquele pecado que ele fica comum, ele fica usual. Já não é mais uma novidade. Então eu vou pecando, vou me acostumando, vou pecando, vou me acostumando. Então é a hora que eu preciso pedir a Deus o quê? Sabedoria, discernimento, para que eu tenha clareza, para que eu tenha visão do céu, para que eu saiba como agir. Porque às vezes nós queremos viver uma vida plena, queremos ter bons hábitos, mas nós nos esquecemos que para ter hábitos, nós precisamos de disciplina, persistência, constância. Hábitos são construídos diariamente. Hábitos não são construídos do dia para a noite. Tem pessoas aqui querendo criar hábitos de coisas que elas não têm repetição. Hábito, para ele ser constituído, precisa de uma repetição, para que o seu cérebro entenda que aquilo ali agora é familiar para você. O que é super comum de acontecer? A pessoa dizer assim, eu queria ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Ela pega a Bíblia somente no dia a dia para o culto. Eu quero ter o hábito de ir subir para o monte para orar. Ela não ora nem na beirada da cama dela. Não faz uma caminhada no quarteirão e quer subir montanha. Às vezes nós estamos querendo coisas grandes, mas nós não começamos nem dos pequenos passos. E isso que eu estou falando aqui não é só psicologia, isso é bíblico. Paulo, ele exorta Timóteo falando exatamente sobre isso. O que ele diz para ele? Pratique essas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 15. Ou seja, o que ele está falando para Timóteo? Pratica, repete. Quer ver o progresso de alguma coisa? Vai ter que ter repetição contínua. E quantas vezes nós queremos aqui dons espirituais? Mas o apóstolo Paulo também nos orienta.
E a gente tem feito isso? Progredir nos dons? Queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas qual tem sido o nosso esforço para que isso realmente aconteça? Para que a obra de Deus se manifeste na nossa vida? Porque às vezes, nem na casa do Senhor, a gente se dispõe da forma que deveria. A gente está aqui, mas estamos igualzinho o Eutico, caindo da janela. Vamos para o culto. Aí diz a palavra, para quem conhece o texto do Eutico, que o Eutico estava lá na igreja, e o Paulo estava pregando, aqueles discursos demorados, prolongados, desses sermões que a gente ama na igreja, que você vai olhando para o relógio e fala assim, não vai acabar mais não. Eu tenho que jantar, estou com fome, estou cansado. A gente começa a olhar para a hora e fala assim, meu Deus, esse pregador não acaba, eu tenho que ir embora. Isso não é de agora, não, já existia. O Eutico foi para a igreja e diz o texto que ele senta na janela. Na hora que ele senta na janela, quem está na janela está com que tipo de visão? Quer olhar para o que está dentro, mas também para o que está fora. Então diz o texto que ele senta na janela e ele dorme e cai para fora e morre. Morreu por quê? Pela distração. Existem distrações que nos levam à morte. Existem distrações que nos tiram do foco, do alvo, do caminho. Mas o Eutico teve a oportunidade de Paulo chegar diante dele, orar e ele voltar a viver. Será que nós teremos a mesma oportunidade? Diante das nossas distrações? Tem distrações que já nos mataram há muito tempo e a gente não tem percebido. O fato de estarmos aqui de pé dentro da igreja, isso não significa vida. Às vezes eu sou um corpo andante. E a palavra também fala, Jesus fala, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E será que nós estamos abundantes? Aonde colocamos os nossos pezinhos, nós somos cheios do Espírito Santo? Aonde a gente chega, as pessoas conseguem vir no nosso semblante a presença de Jesus? Aonde eu chego, eu me incomodo? Aonde eu chego, as pessoas conseguem sentir o constrangimento do Espírito Santo? Aonde eu chego, eu sou aquele que desmancha a rodinha da fofoca? Ou eu sou aquele que leva a fofoca? Eu sou aquele aonde os escarnecedores estão reunidos e as pessoas falam assim, para, porque lá vem ela. Ela não gosta. Ela não permite. Ou eu sou aquela que sento e vou falar junto. Salmo de número 1. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E se eu não vigiar, muitas vezes eu vou para lugares belos, vistosos aos meus olhos, mas às vezes é somente uma rodinha de contenda. É somente um laço. Às vezes é melhor que a gente se assente num passeio com aquele copinho de café, onde não tem muito luxo, mas que ali tem as irmãs do coque, as irmãs da oração. Se você precisar de expulsar demônio, expulsa na hora, porque tem intimidade direta com Deus. Na hora que passa, todo mundo treme, porque sabe que a gente é de oração, sabe que a gente é de intimidade, que ali até o diabo treme. Ele sabe que não pode. Sabe que não pode. Pode até te tentar, porque nós seremos tentados. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que é aquela hora que quando você passa, as pessoas sintam a autoridade que vem do nome de Deus. Só que hoje, cadê os crentes com essa autoridade? Onde a gente só está em busca de revelação e profecia, igreja. Até quando? Já deve ter gente pensando, essa mulher vem aqui só falar, não vem revelar nada. Não tem mais nada que precisa ser revelado, não. Tudo que precisava ser revelado está aqui. Apocalipse diz, tudo que precisa está aqui, não acrescenteis nada. Livro da revelação. Mas será que eu estou lendo? Será que eu estou meditando? O pecado está gritando aqui à porta, dizendo, eu sou o problema. Olha Jonas falando, eu sou o problema, me atira fora. E muitas vezes a gente está na
mostra qual que é o problema. Senhor, me mostra qual que é o erro. Senhor, me mostra qual que é o caminho. Ele te coloca um holofote com o problema e você ainda fala assim, será? Eu não estou achando que está muito claro. Eu acho que Deus tinha que ser um pouquinho mais claro. Ô Senhor, a gente é igual Gideão, né? Então, mas podia dar um sinalzinho diferente. Eu acho que esse sinal não está muito claro. Aí Deus dá o sinal, dá outro sinal, vai dando sinal. A gente vai se acostumando com o sinal. E a gente começa a achar que a palavra de Deus é a palavra do diabo. Isso acontece demais. E Deus vai falando, você fala assim, não deve ser de Deus. Porque nos acostumamos com o pecado. Assim aconteceu com o texto. O texto diz que os marinheiros pediram sinal. E não foi revelado que o problema era o Jonas? O próprio problema se revelou, Vasti. O Jonas falou assim, sou eu o problema, se quiserem me lancem para fora. O texto diz logo em seguida que eles começaram a remar mais forte, igreja. O que isso quer dizer? O problema foi revelado, mas eles continuaram teimando. Continuaram remando, e nós muitas vezes estamos na mesma posição. Deus pedindo para sair de alguns lugares, de algumas situações, de algumas rodinhas, sair de algum trabalho que não é da vontade dele, mas a gente fica insistindo. E é a hora que a gente vai perdendo coisas desnecessárias na nossa vida, achando que a culpa é de Deus, e ele fala, não, isso é consequência do pecado. Isso é consequência daquilo que você tem semeado. Porque quer andar com Deus, vai ter que renunciar de algumas coisas, mas entendendo que os planos dele são sempre maiores e mais perfeitos e agradáveis que os nossos. Neste mundo tereis aflições? Tereis. Mas a palavra também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo de número 30, versículo de número 5. Só que muita gente lê esse salmo e entende de forma errada. Acha que vai dormir chorando e vai acordar com a alegria batendo na porta. Não é assim que funciona, não. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Gente, o que é amanhecer? Despertar. Acordar. Sair da cegueira. Pode passar 10, 20, 30 anos, se não houver o despertar da mente, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar da mesma forma. Despertar diz de abrir os olhos espirituais, é onde nas nossas orações nós precisamos pedir todos os dias, Senhor, tira essa cortina de fumaça dos meus olhos. Senhor Jesus, me dá visão de águia, visão do céu. Que eu tenha sabedoria, discernimento, para onde eu chegar, que eu possa ser boca de profeta, para que eu possa saber fazer a leitura do ambiente. Porque quando a gente sabe fazer leitura do ambiente, não tem laço que se mantém, não tem laço. E é a hora que muitas vezes nós somos chamados para poder progredir nesses dons, por quê? Para bater joelho, fazer jejum e oração. Porque existem momentos que nós não temos forças físicas, armas físicas para lutar, mas é a hora que a nossa oração estremece o céu. Você pode ter apanhado da vida, você pode ter sido perseguido, você pode ter sido provado, mas se você for crente de verdade, não é crente de vestir saia e andar com Bíblia debaixo do braço, não, isso é religiosidade muitas vezes. Que tem de religiosos dentro da igreja, não está escrito. É do crente que se converteu, que se arrependeu, que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador e que está saindo aí pregando o Evangelho, porque a palavra diz, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Lembra de Paulo, Silas? Na prisão, acorrentados aos pés. Por que eles foram acorrentados aos pés? Você já parou para
ali eles queriam mostrar para o povo assim, ó, esses aí, ó, não anda pregando mais não. Esses aí não saem fazendo missão mais não. Apanharam em praça pública, fazendo a obra. Expulsaram demônio da mulher. Tiraram o lucro dos pretores. É a hora que nós, os crentes, somos perseguidos por estarmos seguindo a vida ministerial. É a hora que você fala assim, quando eu estava no mundo, ninguém se incomodava comigo. Agora que eu estou servindo Jesus, parece que está muito mais difícil. É assim, sempre foi, sempre será. Porque nós somos o povo escolhido, o povo que vai morar no céu. O nosso galardão e reconhecimento não é para aqui. É a hora que eles são acorrentados, amarrados. Eles não têm força física para lutar. Eles estão atados, amarrados, mas aí Paulo lembra, pode amarrar, pode prender, mas a boca continua solta, a língua continua solta, e vai ter clamor à meia-noite, se vai, e dobra o joelho e ora, e clama, e desce fogo, e cai terremoto, e as cadeias se rompem. É você que está achando que a luta que você está passando, que a prova, a perseguição está grande demais. Eu tenho força mais para orar, Fábio. Ah, não tem. Você que acha. O inimigo fica furioso. Quando você pega aqui a sua arma, tira ela do Salmo 91 que você ama deixar aberto, lá na estante da sua casa dando poeira. Aí você abre e você começa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas plumas. Ô gente, isso é viver a palavra. De tanto ler, de tanto meditar, ela entranha. Por que foi nos orientado de ler e meditar sobre as Escrituras? Porque haverá um tempo em que não mais poderemos andar com a Bíblia. As heresias estão sendo pregadas aí fora. As traduções estão correndo soltas, mas a partir do momento que eu devorar isso aqui, alguém vem falar e eu falo assim, eu já conheço essa palavra, e não é assim que está escrito não. É quando subir alguém aqui para pregar e começar a falar um monte de lorota, você fala, isso aí não está na palavra não. Você pode entrar na igreja que for, escutar o pregador que for, você não precisa ter preconceito de escutar a palavra, desde que você tenha discernimento para saber se da boca daquela pessoa sai a palavra de Deus ou não. Mas a gente só sabe disso quando a gente tem o quê? Vida de intimidade. Então aqui, no momento que os marinheiros continuam remando, mais forte, mais forte, mais forte, e a tempestade não passa, diz o texto, essa parte é linda, eles clamam ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. E a palavra diz que Deus não rejeita oração. Nós temos até um hino. Oração é alimento. De que forma eu tenho alimentado o meu corpo? Nós não estamos falando aqui hoje de saúde. Se o corpo físico precisa de água, de comida, e o corpo espiritual precisa de que alimento? Jejum e oração, para que ele possa ser fortalecido. Porque diz a palavra também que existe uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. Quem vai ganhar essa guerra? Aquele que estiver melhor alimentado. O que eu tenho alimentado nos últimos dias? É o espírito ou é a carne? Porque eu não fico sem beber minha coquinha, eu não fico sem beber a minha água. Eu tenho que beber 3
por dia, senão fico desidratada, vou ficar inchada com retenção de líquido. Mas o alimento espiritual, como é que anda? Eu tenho me preocupado com isso também. Então o texto diz que quando eles clamam ao Senhor, eles entendem, é o momento que cai em si, que eles precisam tomar a decisão de jogar para fora. Pegar o Jonas e lança fora. Pega o Jonas, lança fora. E o mar volta a se acalmar. E o mar volta a se acalmar. Você está entendendo? A tempestade vai passar. A calmaria vai voltar. Mas eu vou precisar me posicionar. Eu vou precisar tomar decisões difíceis. Eu vou precisar falar alguns nãos para algumas pessoas. Eu vou desagradar a muitas pessoas. No longo da caminhada, haverá pessoas que vão virar as costas para mim, mas que o mundo me rejeite, mas que ele me aceite. Que o mundo vire as costas, mas que o Pai esteja de braços abertos. O nosso medo tem que ser no dia do juízo final, ele simplesmente falar: eu não te conheço. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, para esta noite, eu deixo esta reflexão para os irmãos. Posições. Saia da cegueira espiritual. Não permita que as distrações venham a falar mais alto do que a voz do Espírito Santo. Que nas suas orações você possa pedir a Deus que Ele te dê sabedoria, discernimento, para que você possa se posicionar sempre conforme a vontade dele. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e que o Espírito Santo possa continuar falando mais e melhor no coração de cada um de vocês. Amém?